Agora vamos falar da greve dos roteiristas dos Estados Unidos. Por que ela está acontecendo? O que a gente pode esperar? Quanto tempo vai durar? E como vai afetar a sua série favorita? Então fica comigo que a gente vai discutir tudo isso. Bom, a primeira coisa que é bom explicar é que lá nos Estados Unidos tem o Writers Guild of America, o WGA, que é o sindicato de roteiristas. E como todo sindicato, tem a função de regulamentar a profissão, garantir condições justas de trabalho, e essa é a 7ª greve desse sindicato de roteiristas. Isso leva a gente lá para a greve que teve em 2007 e 2008, que foi principalmente por conta dos lucros residuais de DVDs. Eles queriam renegociar a porcentagem de lucros que eles recebiam. Lucros residuais são as compensações financeiras que as pessoas envolvidas numa produção ganham quando ela é reexibida. Ou, naquela época, né, quando era vendido em DVD, aí reexibia lá na TV a cabo, a pessoa ganhava um pouquinho daquilo. Só que, toda vez que se estabelece uma nova forma de mídia, demora um pouco para ter uma regulamentação desses lucros. E aí que os roteiristas fazem o quê? Entram em greve, né, para receber um valor justo. E assim, eles estão certos, né? E aí, sempre que existe uma negociação, é com a AMPTP, que é a Aliança de Produtores de Cinema e TV. E é uma aliança que representa os maiores estúdios de cinema, incluindo Warner, Disney, Paramount, Sony, todos que vocês imaginarem. E aí, o que as pessoas fazem? Os roteiristas vão lá, fazem as propostas, ou AMPTM, a gente quer tal coisa. E aí eles falam sim ou não. E aí eles não conseguiram, lá em 2007. Então eles entraram em greve. E lá naquela época, isso afetou muito a indústria do entretenimento, porque sem roteiro não tem como filmar, né? Dá pra filmar o quê? Só reality show e algumas outras coisas. Então, várias séries foram prejudicadas. Algumas tiveram suas temporadas encurtadas, por exemplo, foi o caso muito triste de Heroes, né? Que era uma série muito boa. E agora, a gente chega na greve de 2023, que já está completando um mês hoje, porque começou no dia 1º de maio. E dessa vez são vários motivos. E eu queria trazer aqui para vocês, porque eu acho muito legal a gente entender como funciona o mundo ali de Hollywood, entender por que eles estão exigindo essas coisas, que vocês vão ver que fazem muito sentido, assim. Então, assim, de novo, voltou a questão dos lucros residuais, mas dessa vez para streaming. Por quê? Antes, a série ia ser reexibida num canal X, sei lá, 8 da noite, ou vamos fazer um DVD, e aí quando vender o DVD, né, quando vender o DVD, nossa, isso foi difícil. Quando vender um DVD, você ganha o seu residual lá, pronto, show de bola. E como que faz hoje em dia, se a sua série está no streaming lá para sempre, né? Então, os roteiristas sentem que eles estão recebendo pouco lucro a longo prazo. Então, mesmo que uma série bombe no mundo inteiro, a porcentagem que eles recebem ainda é muito baixa. E outra coisa é que eles estão muito chateados com o sucateamento que os streamings têm feito com a profissão de roteirista. No streaming, as temporadas têm menos episódios que antigamente, né? Quando muitas séries tinham 23, 24 episódios. Então, hoje em dia, eles criaram um esquema que são as mini salas de roteiro. Então, ao invés de ter vários roteiristas, eles estão colocando umas 3 pessoas e jogam uma carga muito pesada em cima deles e ainda pedem para eles entregarem tudo em pouco tempo. Além disso, tem essa questão de pagamento semanal, porque eles colocam, sei lá, um mês para eles escreverem a temporada toda e aí as pessoas ficam tipo freelance, né? Elas não têm uma garantia de um trabalho mais longo. Ou seja, sem garantia de dinheiro também, porque você trabalha só um mês, você não sabe se você vai ter trabalho no mês que vem. E vários roteiristas contaram que eles precisam de outros trabalhos para sobreviver. Tem gente que está trabalhando, sei lá, na Target, na Amazon, por exemplo, para poder se manter. E ainda, depois que os roteiros ficam prontos, eles dispensam os roteiristas, às vezes antes mesmo de saberem se a série vai ser aprovada ou não. Agora, os roteiristas querem, então, mais garantias em relação a isso. Então, para começar, eles querem que os contratos sejam obrigatoriamente de no mínimo 10 semanas. E querem que as salas de roteiro tenham entre 6 e 12 roteiristas, dependendo, né, da série, e reajuste nesse salário semanal. Tem também questões de plano de saúde, outras demandas. E uma que eu achei bem legal é que os roteiristas querem ter direito a treinamento como produtores, para eles ganharem experiência e no futuro poderem criar suas próprias produções. Porque vocês que me acompanham já sabem que quem cuida de uma série é o showrunner, que é ele que supervisiona tudo e tal. E geralmente o showrunner
era um roteirista, ou ainda é roteirista, né? Geralmente o showrunner até escreve os episódios mais bombásticos da série, ou os mais importantes, o finale, por exemplo, que a gente vai falar de alguns hoje. E tem uma outra questão que é muito importante, que é o uso da inteligência artificial. Porque os roteiristas têm medo que, a longo prazo, essas ferramentas como o ChatGPT ajudem a sucatear mais ainda a profissão. Então, uma coisa muito importante para eles é que os estúdios se comprometam a não substituir os roteiristas por essas tecnologias, que no máximo elas sejam usadas como uma maneira de ajudar ali a escrever alguma coisa. E, gente, parece meio bobo, né? Tipo, nossa, mas o ChatGPT vai escrever esse roteiro? Gente, sim, isso é uma das coisas que mais está causando conflito, porque essas ferramentas, muitas vezes, são grátis. E os estúdios gostam de o quê? Economizar, né? De gastar cada vez menos dinheiro. Então, essa é uma questão que está dando bastante problema nas negociações. Para vocês terem noção de valores, todas as demandas de todos os roteiristas juntos, né? O aumento de porcentagem, não sei o quê, se fossem pagas por todos os estúdios, equivaleria a 429 milhões no ano. E aí vocês querem saber, vocês estão sentados para saber quanto que os estúdios querem dar? Então, eles querem dar uns 86 milhões. Então, né? Tá difícil. Mas vamos lá. Quais produções já estão sendo afetadas, né? Primeiro, as séries que não estavam com roteiros prontos e aí por isso foram paralisadas, tipo Yellow Jackets, Cobra Kai, Abbott Elementary, que está sempre indicada ao Emmy, Stranger Things. E tem produções que já estavam com os roteiros da temporada prontos e que vão ser filmados sem roteirista no set. Isso inclui House of the Dragon e Anéis do Poder. Os dois já estão com as segundas temporadas sendo gravadas porque os roteiros estavam prontos. No caso de Anéis do Poder, quando a greve começou, só estava faltando poucas semanas para as gravações acabarem já. Mas, no caso de nossa querida House of the Dragon, eles ainda estavam no início, quando tudo começou. E aí, isso preocupou muita gente, porque às vezes eles fazem alterações de roteiro ali na hora da gravação. E essas pequenas alterações não estão sendo permitidas porque não tem roteirista no set. O George R. R. Martin até tranquilizou os fãs, falou que cada roteiro foi revisado 4 ou 5 vezes e que não vai ficar mal feito. Então, diz o Martin que vai dar tudo certo com House of the Dragon. Os programas que estão mais sendo afetados realmente são os que têm roteiros escritos na própria semana, tipo este programa aqui, o Kino. Se estivéssemos em greve, estaríamos em problemas. Mas lá são os late shows, tipo Jimmy Fallon, o Kimmel, o John Oliver, Colbert e, claro, o programa de comédia Saturday Night Live, que também é semanal. Então, assim, resumindo, é importante a gente lembrar que em 2007 a gente consumia a TV de uma forma bem diferente. Na época, a gente tinha muitas séries com mais de 20 episódios que iam sendo gravadas ao longo da temporada. Então, se estava exibindo o primeiro episódio, estava gravando 4 na mesma semana. Então, por isso, naquela época, tirou muita série do ar. Mas hoje, os streamings gravam tudo de uma vez e depois que estreiam a temporada, né? Às vezes até estreiam a temporada inteira. Então, a curto prazo, a greve agora afetou menos as séries. Mas qual que é o problema? Porque a gente já está com um mês de greve e não tem sinal algum que ela vai terminar tão cedo. Inclusive, os roteiristas estão querendo dar uma segurada aí, pelo menos até o final de junho, porque é quando vão ter as renegociações com os outros sindicatos, meus amores, com o sindicato dos diretores e dos atores. E aí, galera, se mais um sindicato entrar em greve, aí acabou, porque aí eles fazem uma linha de frente, né, junto com os roteiristas, e eles podem arrastar a greve por vários meses. Porque aí, né, gente, sem direção ou sem ator, aí realmente, né, foi com Deus. Então, assim, por enquanto tá tudo indo normal, mas se a greve chegar lá para agosto, julho, agosto, aí no mínimo a gente vai ter muita mudança de calendário. Os estúdios e os streamings vão precisar espaçar mais os conteúdos, né? Então, se eu tinha 5 filmes para 5 meses, aí vai ficar 5 filmes para, sei lá, 10 meses, né? E lembrando que é bom ressaltar que aqui no Brasil acontece a mesma coisa. A questão dessas mini salas de roteiro, de sobrecarga, e tem muitas reclamações também que eles demoram para serem pagos. E ainda, se a greve nos Estados Unidos demorar muito, os serviços vão querer compensar produzindo mais séries em outros países.